impediu de sair de casa, de vir adorar, celebrar o Senhor juntos. É muito bom, nós fazemos isso em casa, na verdade, fazemos isso sozinhos, no secreto, mas o Senhor nos convida, nos convoca para estar nesse lugar de comunhão juntos, né? Até cantamos aqui de não desistirmos desse lugar da comunhão, não é verdade? De nós não desistirmos desse lugar da comunhão. Acontece que muitas vezes marcas da nossa vida, situações da nossa trajetória fazem a gente desistir desse lugar de comunhão, desse lugar de estar junto com os irmãos, de pertencer à família de Deus, de congregar, de estar numa célula, de se relacionar com os irmãos. Nós estamos numa série de palavras e nós falamos que o porquê de uma série de palavras é como se fosse uma dieta, né, espiritual, ali no momento onde o Senhor convoca ali o coração do pastor ali para trazer um alimento específico para a igreja, trazer um alimento onde vai nutrir as nossas vidas, nutrir a nossa fé, nutrir, encorajar a nossa vida diante da palavra de Deus. E essa série de palavras, hoje a segunda palavra dessa série é guardando o coração. Guardando o coração. Semana passada o pastor falou guardando o coração em tempo de seca. E nesse lugar de seca, quando estamos em tempo de seca, a nossa fé ela é provada, porque existe uma escassez, porque existe falta de recursos. Então, em tempos de seca, a nossa fé é provada. Então, a semana passada foi falado sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre guardar o nosso coração das mágoas, guardar o nosso coração das mágoas. E sabe, querido, que nós precisamos expor o nosso coração diante da palavra de Deus, para que ela seja o filtro, para que ela nos coloque de volta nos trilhos, para que ela seja o prumo, para que ela seja a direção, a guarda, o guia dos nossos corações. É a palavra de Deus que vai ser o modelo, é a palavra de Deus que vai falar, vai ditar o nosso estilo de vida, a nossa conduta, como que nós devemos reagir diante das dores. Então hoje nós vamos falar de dores, de mágoas, de ferida, de rejeição, de traição, aonde o nosso coração passa por tempos e momentos de dor. Mas nós vamos ver na palavra, a palavra do Senhor vai ser o filtro, vai ser o trilho na nossa vida dessa noite, amém? Vamos orar juntos e falar para o Senhor, convidar Ele a continuar a ministrar os nossos corações. Senhor, nós convidamos o Senhor mais uma vez, vem falar conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Enquanto nós lemos a Tua palavra, que o Senhor venha trazer luz aos nossos corações, luz aos nossos olhos, que o Senhor venha tirar toda a venda, toda a escama dos nossos olhos, Senhor, venha passar, Senhor, um filtro nos nossos corações, venha sondar os nossos corações nessa noite, tirando toda raiz de orgulho, de amargura, de mágoa, de ressentimento. Senhor, nós te convidamos, Espírito Santo, continua a falar em nossos corações. Amém. A palavra de Deus ela é poderosa, ela fala aos nossos corações. E hoje nós vamos olhar um pouco para a vida de José. Por que eu falo um pouco? Porque eu não consigo ler toda a história de José aqui com vocês. Até gostaria, eu falei, pastor, como que nós vamos falar todos os detalhes da história de José? Porque são muitos detalhes de alguém que foi ferido, de alguém que foi jogado na prisão, de alguém que foi jogado no poço, e justamente pelos seus irmãos, por aqueles que deveriam amá-lo, por aqueles que eram, da sua família, e ele foi vendido como escravo. Mas a palavra do Senhor nos mostra lá em Gênesis, pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis 37, você vai ver a história de José ali um pouco em Gênesis 37, 38, vai para 39, 40 e termina lá no 50. Mas nós não vamos passar por tudo, mas fala ali no versículo 3 a 4, fala Ismael, ele amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice, por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Então nós vemos que José, ele tinha um tratamento especial. José era muito amado por Jacó ali, que era seu pai. O pastor até já pregou sobre a história de Jacó ali.
E no versículo 4 vai falar que os seus irmãos, quando eles viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, eles odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Queridos, imagina que situação que José enfrentava, familiar, que situação familiar. Nós lembramos que Jacó já vem de uma situação de briga com o irmão Esaú, e chegamos aqui na história de seu filho José, onde ele é o preferido, mas ele ali enfrenta essa oposição, esse ódio dos irmãos, que não conseguiam falar amigavelmente com ele, e por causa disso vai tendo todos os desdobramentos ali em Gênesis, né? Então em Gênesis nós vamos ver isso. E o que nós vamos falar nessa noite, olhando para a vida de José, olhando para como ele reagiu diante desse ódio dos irmãos, diante dessa atitude dos irmãos de venderem ele como escravo, de tramarem contra ele, de falar assim, você é um sonhador. Ele muito novo, com 17 anos, ele teve um sonho, ele falou, e ele compartilha na inocência com os irmãos, ele fala, eu sonho, Deus está me falando que eu vou governar, e os irmãos falam, você é um sonhador, você está falando isso, né, dizendo essas palavras, você está querendo crescer para cima de nós, e os irmãos deles tramam contra ele. Então nós vamos ver lá em Gênesis 37, no 23 ao 24, que ele é lançado numa cova. Depois nós vemos em Gênesis, ali fala que ele é lançado, quando José chegou onde estavam seus irmãos, eles arrancaram a túnica ornamentada, ele tinha uma túnica especial, e jogaram ele numa cisterna que estava vazia e sem água. E no versículo 28, vai falar quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata, e assim levaram ele para o Egito. Só que, queridos, Deus estava com José. No meio de toda essa situação de rancor, de ódio, de injustiça, Deus estava com José. E sabe, não só Deus estava, mas José reconhecia que Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, ele foi alcançando o favor das pessoas que estavam ao seu redor. Então ele foi vendido como escravo, mas ele tinha um tratamento especial, e de repente ele foi trazido para viver dentro da casa ali do seu senhor, onde ele foi vendido, né, pelo chefe ali dos oficiais ali. Então José, ele não vive uma dor imaginária. Não era uma dor imaginária, era real. Ele foi vendido pelos irmãos, né? Ele realmente foi ferido, e a mágoa dele tinha um nome, né? Um nome de injustiça, um nome de rejeição familiar, um nome de inveja, um nome de abandono, de perda de direitos e de quebra de expectativas. Então, quando nós falamos de guardar o nosso coração das mágoas, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é que o coração ferido, ele precisa ser reconhecido. Então, nós precisamos reconhecer que existe uma mágoa de rejeição, reconhecer ali que existe um abandono, uma inveja, algo familiar. Mas o que nós vemos na história de José é que a dor, ela não destrói ele por dentro. E o que muitas vezes acontece com as nossas vidas é que nós somos destruídos por essa dor. Porque essa dor, essa rejeição, essa traição, a injustiça, a inveja, a perda de direitos, isso traz uma quebra dentro dos nossos corações. Mas nós vemos que José, ele não faz isso, ele não nega o que aconteceu, mas ele também não permite que a ferida defina o seu futuro. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que nós não precisamos parecer forte o tempo todo. Sabe, queridos, guardar o nosso coração das mágoas não é parecer forte o tempo todo. Não é negar que existem marcas na nossa vida, no nosso convívio familiar, que vai existir marcas de rejeição, marcas de abandono, marcas aonde trouxeram dores no nosso coração, aonde trouxeram dores na nossa história. Guardar o nosso coração das mágoas é nós olharmos para essas dores, reconhecermos elas e darmos nome a ela. Sabe, queridos, e é difícil nós fazermos isso, porque a gente quer guardar, a gente quer colocar, na verdade, o nosso coração dentro do cofre ali e falar, Deus, está aí guardado, guardar nesse sentido, né? Não vou mexer, não vou olhar para isso. Só que quando nós não mexemos, quando
quando nós não damos nome, quando nós não citamos tudo isso, o que acontece? Nós vamos vivendo num lugar de mágoa, de frieza, de silêncio, de isolamento, de desconfiança, num cansaço emocional, porque nós estamos fingindo que não tem dor, fingindo que não tem mágoa. Sabe, queridos? Então, na nossa trajetória, nós precisamos reconhecer o que está dentro do nosso coração, olhar para o nosso coração, nomear essa dor. Talvez por trás de uma dureza do nosso coração existe algo que é uma mágoa, uma dor que está se instalando aí. Nós vamos para o segundo ponto dessa palavra, que está lá em Hebreus 12:15. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus 12:15, eu acompanho ali no telão, Hebreus 12:15. Fala assim: tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Queridos, a mágoa, quando ela não é reconhecida, a mágoa quando a gente não reconhece, quando a gente não dá nome para ela, quando a gente simplesmente ignora, quando a gente finge que ela não existe, quando a gente não reconhece que Deus está na nossa jornada. E quando Ele está na nossa jornada, Ele muda a nossa história. Então nós vemos José sendo vendido como escravo, mas recebendo um tratamento especial, porque Deus estava com ele. A palavra de Deus fala isso, que Deus estava com ele em todo o tempo. Nós vemos isso, né? José, ele é acusado injustamente em Gênesis 39, do 19 ao 23. Fala que ele é acusado, ele é assediado pela mulher de Potifar. Mas olha ali, ó, o que acontece ali, ó, Gênesis 39:2. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou, e ele passou, Gênesis 39:2, ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando este percebeu que o Senhor estava com ele, fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou ele administrador ali da onde ele estava. Então, no lugar de escravidão, Deus faz José ser as pessoas reconhecerem que Deus estava com ele. As pessoas viam que Deus estava com ele. Queridos, imagina você como escravo. Ele era escravo, estava numa situação que ele foi vendido, rejeitado, abandonado. Ele estava numa situação de dor. Vamos pensar agora você na sua situação de dor. Você na sua situação de medo, de amargura, de rejeição. Será que as pessoas ao nosso redor estão percebendo que Deus, mesmo assim, está conosco? Ainda nesse vale, ainda nesse lugar de dor. Será que Deus, as pessoas estão vendo isso? E lá em Gênesis 39, do 19 ao 23, vai falar então que ele foi, por um engano ali, assediado. A mulher de Potifar assedia ele, e aí então José é preso, Quando o Senhor de José ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou enfurecido. Então ali essa mulher, ela, por um engano, ela faz uma situação e ela incrimina José, e ele vai ser preso, Ele é preso. E lá na prisão, ele, em Gênesis 40, do 14 ao 15, ele é esquecido pelo copeiro, Esquecido pelo copeiro. E quando nós vemos lá, volta lá no texto de Hebreus aí, quando eu falo que a palavra de Deus, ela deve ser o guia, o trilho dos nossos corações. Um pouco antes fala, que nenhuma raiz de amargura, que nada cresça ali. Um pouco antes, no versículo 11, Hebreus 12:11, fala assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Então, nenhum momento de dor, nenhum momento de mágoa que a gente passa parece ser motivo de alegria no momento que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exortados. E no versículo 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes ele seja curado. Então, o Senhor vem nos ensinando
busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e vemos José sendo injustiçado. Ele sendo lançado, vendido, depois colocado numa prisão. Como que nós vamos buscar a paz com todos? Num lugar de mágoa, num lugar de injustiça. Como? E a palavra do Senhor fala isso, né? E aí, tanto que ela aí no 15, pode pôr lá, no 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Sabe, queridos, a raiz de amargura, quando nós deixamos a mágoa dentro do nosso coração e nós não nomeamos ela, nós não encaramos as situações de dor da nossa trajetória, na nossa vida, aquilo vai virando uma amargura e não só mais uma dor, não só mais uma mágoa, mas uma raiz de amargura, e ela contamina o nosso coração, mas a palavra do Senhor fala que ela também nos causa perturbação. A raiz de amargura, a mágoa guardada no coração, ela causa perturbação. A palavra de Deus fala isso. Cuidem que ninguém se exclua, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. E ela não só causa perturbação para as nossas vidas, mas ela também faz o quê? Em Hebreus 12, 15, pode deixar aí. Hebreus 12, 15 fala que ela contamina a muitos. Então, a mágoa, a dor, talvez você fale, não, é minha dor, é minha história, é a minha vida, mas ela guardada, quando ela fica ali, quando a gente não nomeia, quando a gente não entrega para o Senhor, quando a gente não reconhece o Senhor naquela situação, ela não só causa uma perturbação para as nossas vidas, mas ela também começa a contaminar quem está ao nosso redor. Sabe por quê? Nós deixamos de reconhecer que Deus está conosco. Nós deixamos de reconhecer a soberania de Deus, nós deixamos de reconhecer que Ele está em todo o tempo conosco. Vocês viram que poderoso que é aqui nesse louvor nós exaltarmos o nome do Senhor, nós dizemos quem Ele é. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Ele é fiel, Ele é forte, Ele é justo, Ele é bom. Ainda que as tempestades existam, ainda que os ventos fortes se levantem, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, Ele não muda. Então, falar de guardar o coração da dor é de olhar nesse lugar. E nós vemos ali, então, José, ele tinha todos os motivos humanos para ele endurecer o coração. Para ele endurecer o coração, ele foi traído, depois ele foi injustiçado, ele foi esquecido na prisão, ele tinha todas as razões para alimentar uma amargura no coração. Mas não é isso que nós vemos, né, na história dele. A Bíblia não mostra José se tornando cínico, vingativo, revoltado contra Deus. Mas ele continua fiel, ele continua servindo, ele continua confiando e ele continua andando com Deus. A palavra de Deus fala lá em Gênesis que ele andava com Deus, que as pessoas reconheciam que ele andava com Deus, que ele ouvia Deus, que ele era usado por Deus, e por isso ele foi tomando lugares de liderança ali e entrando no plano que Deus tinha para ele, apesar da dor, apesar da rejeição, apesar da prisão, apesar da injustiça. Então, a amargura, né, a mágoa, quando nós deixamos ela ali, José tinha todos os motivos. E muitas vezes nós também temos todos os motivos. Se a gente deixa ela ali, essa mágoa no coração, criar uma raiz, a gente começa a interpretar tudo pela dor. Então a gente coloca um óculos da dor e todas as situações a gente vê pela ótica da dor, da rejeição, do abandono, da traição, das injustiças. Então você começa a contar a tua história por meio de tudo isso. E não é esse o plano que Deus tem para a sua vida. Deus deseja que você o reconheça no meio da dor. Deus deseja que você o perceba o cuidado dele, perceba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que Ele está com você todos os dias da sua vida. A palavra dele nos fala isso, né? Então, a ferida não tratada, ela começa a virar uma lente pela qual a gente olha a vida. Então, o chamado do Senhor nesses dias,
dessa série de palavras é para nós olharmos o nosso coração, nós sondarmos o nosso coração. Sabe, quem é o modelo para nós? A palavra de Deus. Hebreus 12 fala: vivam de maneira santa. Não deixe do teu coração brotar raiz de amargura. Então, o primeiro ponto dessa noite é: reconheça a ferida, dê nome para ela. E depois, a raiz de amargura, ela contamina o coração. Ela contamina o coração, ela tira aquela doçura, ela enfraquece a nossa fé. Sabe, lá em Efésios 4, 31 a 32, Efésios 4, também é a palavra do Senhor nos ensinando, mas pode olhar um pouco antes. Se você abre a sua Bíblia lá em Efésios 4, a partir do versículo 17, ele vai falar como que os filhos da luz devem andar. Esse ano nós estamos falando a luz da presença de Deus. Nós estamos trazendo luz no nosso coração. Nós estamos falando assim: o tempo de escassez não vai roubar a nossa fé. O tempo de escassez não vai fazer a gente esquecer quem é Deus. O tempo de escassez não vai fazer a gente esquecer que Deus continua sendo provedor, ainda que eu esteja num tempo, numa estação de escassez. Nós vamos ver nesses dias que o tempo de seca, ele não nos fará esquecer quem é Deus. E agora, hoje, no domingo, nós estamos vendo a mágoa, a dor, a rejeição, o que fazem com a gente, a nossa história, as injustiças que acontecem com a gente, também não vão ficar guardadas no nosso coração. Nós vamos nomear, nós vamos falar: Senhor, está doendo, Senhor, eu te entrego, Senhor, eu não vou deixar isso aqui virar raiz de amargura, sabe, porque nós ficaremos perturbados. Sabe, quando a gente guarda mágoa no nosso coração, uma perturbação para a sua vida, e você começa a contaminar quem está ao redor. Hebreus 15 fala isso. Mas então, pastora, como que eu faço? Quem é o modelo? Aonde eu vejo como agir, como fazer? Lá em Efésios 4 vai falar como que os filhos da luz, como é feliz o povo que ouve o alegre chamado. Efésios 4, a partir do 17, fala como que os filhos da luz devem proceder. E aí, vai falar a partir do 29, eu queria... Não, vamos ler o 27, vai lá, Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Nós vamos ler até o 32. A palavra do Senhor vai ser o trilho, vai falar assim: não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. No 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Então a palavra de Deus vai falar como deve ser o nosso falar. Se eu guardo mágoa no meu coração, se eu guardo raiz, essa mágoa fica uma raiz de amargura, ela me contamina, ela contamina quem está ao redor. E a palavra de Deus fala o quê? Volta no 29. No 29, Efésios 4, nenhuma palavra torpe. Então a palavra de Deus, ela traz um trilho, ela traz um filtro. Então, hoje é tempo de nós: será que eu estou falando mal da pessoa que me magoou? Será que eu estou falando mal da pessoa que fez uma injustiça? Mas apenas o que for útil para quê? Para edificar os outros, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. E no 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para a redenção. Sabe, queridos, nós não vamos guardar mágoas, nós não vamos deixar a nossa boca ser usada pelo diabo, pelo inimigo, para proferir coisas que não edificam a nossa vida e também a vida de quem está ao redor. A palavra do Senhor fala, quando o modo de nós andarmos é construir com as nossas palavras, edificar a vida de quem está ao nosso redor, para que eles vejam: você é filho da luz, você anda com Deus, o Senhor está com você. Você não abandonou o Senhor no tempo de dor. Porque talvez as pessoas falam: é fácil servir a Deus quando tem dinheiro, é fácil servir a Deus quando tem saúde. Mas os filhos da luz, eles vão andar aqui nessa terra em dias maus. Eles vão dizer: no dia bom, o Senhor é bom. No dia mau, o
O Senhor continua sendo bom, porque a palavra dele diz: o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom. Então não são os dias que determinam a bondade e a fidelidade do Senhor, ele não muda. As situações que acontecem na nossa vida, embora elas nos tragam tristezas, dores, às vezes nos quebrem, mas o Senhor nos chama: não entristeça o Espírito Santo de Deus, vocês foram selados no dia da redenção. No versículo 31 fala, pode pôr: livrem-se de toda amargura. Sabe, queridos, guardar o coração de mágoa é livrem-se de toda amargura. Hoje o Senhor nos chama para a gente deixar no altar dele toda indignação. Sabe, aquela situação que aconteceu com você, você ficou indignado, você perdeu, você foi injustiçado. José foi injustiçado, ele foi por um engano, ele foi colocado na prisão por uma mentira. Pode deixar lá, Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E no 32, sejam bondosos, compassivos uns com os outros. E aí o Senhor nos chama para quê no 32? Perdoamos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, nós não merecíamos perdão. Aquele lugar da cruz era o nosso lugar, mas Cristo morreu por nós. Cristo se entregou, ele foi o sacrifício santo. Hoje nós vamos celebrar a ceia, aquele que entregou a sua vida, o seu corpo, o seu sangue naquela cruz por nossos pecados, em favor das nossas dívidas, em favor da minha e da sua vida. Ele fala lá: perdoando-os mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Guardar o coração da amargura nessa noite é um convite para nós. Ao celebrarmos a ceia do Senhor e falar: Senhor, como eu fui perdoado, eu perdoo. E o perdão não é porque o outro merece, não é porque o outro mudou de vida, não é porque o outro te trata bem, mas é porque você entende: porque eu muito fui perdoado, eu também perdoo. Porque como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, é a palavra de Deus. Isso não é algo que nós estamos criando leis e regras. Nós vamos ver a palavra de Deus. Ela é modelo para a nossa vida. Quando o nosso coração está magoado e ferido, é a palavra de Deus. Sabe, queridos, no último ponto dessa palavra que eu quero falar com vocês, eu falei: eu tenho que passar rápido pela história de José para você depois mergulhar nela ali, mas quem guarda o coração escolhe perdoar e liberar. Quem guarda o coração das mágoas escolhe perdoar e liberar, como diz em Efésios. Em Gênesis 45 existe uma reviravolta. José já está no governo, ele revela sua identidade aos irmãos. Os irmãos acham que, e agora? Ele é uma autoridade, ele é um líder. O sonho dele, daquele garoto de 17 anos, aconteceu, se tornou realidade. Nós vendemos ele, nós traímos ele, nós abandonamos ele. E agora, em tempos de fome, ele que coordena tudo, ele que tem o comando de tudo, como que ele vai nos tratar? E fala ali, José fala: por favor, eles fingem que não conheciam, né? José, ele fala assim, disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse: sou eu, José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. E ele revela a identidade aos irmãos. E em Gênesis 50, é lindo como Gênesis termina ali, falando da bondade de José para com seus irmãos. Ele estava numa posição de autoridade, ele estava numa posição onde os irmãos precisavam dele, onde ele podia falar assim: vocês me venderam? Agora vocês vão ver, agora vai ser a minha vez. Queridos, José, ele expressa um homem de Deus que andou com Deus
Deus, e quando ele tem uma chance de se vingar, o que ele fala? Lá a partir do versículo 15, em Gênesis 50, fala a bondade de José com os seus irmãos. No 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e falaram: aqui nós estamos, somos teus escravos. Os irmãos deles falam: olha, nos perdoa, nós somos teus escravos. Eles estavam com medo. Os irmãos de José estavam com medo. E agora? O que ele vai fazer? José, porém, no versículo 19, lhe disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Queridos, vendido, preso, injustiçado. E a hora que chega a vez dele ali de se mostrar para os irmãos, de falar assim: não, agora, o que ele fala? Não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? E ele fala assim, no 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Mas Deus transformou em bem. Vocês, meus irmãos, planejaram mal contra mim. Vocês me odiaram. Vocês me venderam. Vocês me abandonaram. Mas Deus transformou em bem aquilo que vocês fizeram, para que a vida de um numeroso povo fosse salva. Ele fala assim: vocês planejaram mal, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada. E daí no 21 fala assim: por isso não tenham medo, eu vou sustentar vocês, tem comida para vocês, não tenham medo, tem provisão para vocês. Ele podia ali falar: não, vocês me venderam, vocês me deixaram como escravo, vocês me deixaram na pior, vocês me fizeram perder direitos. Mas José fala: não tenham medo, tem comida para vocês. Escuta, e não tem comida só para vocês, tem comida para vocês e para a sua geração. Ele estende um perdão. O que José faz não abençoa só a vida de seus irmãos, essa restauração, mas abençoa a vida dos filhos, abençoa a geração que poderia ter sido passar fome, passar necessidade. Mas ali José fala no 21: eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou. Queridos, ele falou o quê? Amavelmente. Você lembra lá em Gênesis 37, fala que os irmãos não conseguiram falar com José amigavelmente. Começa a história de José falando assim: os seus irmãos odiavam tanto que eles não conseguiam falar com ele amigavelmente. Será que existem pessoas na sua vida, pessoas que são muitas vezes um espinho na sua carne, que não falam amigavelmente com você, que te tratam mal, que te tratam com injustiça, que ao invés de falar já retruca? Tem gente que não fala, já retruca, não é assim? E talvez você não fez nada, mas a palavra fala lá em Gênesis 37, fala: os seus irmãos odiaram a ponto de não conseguirem falar amigavelmente com eles. Queridos, a Bíblia é tão detalhista. Você acha que é por acaso? José não foi cínico. A Bíblia está nos mostrando, não é cinismo. Ele não está fazendo tipo, ele não está fazendo politicagem, ele não está tripudiando em cima dos irmãos e falando: eu tenho comida. Não. A palavra fala o que, queridos, em Gênesis 50? Falando amigavelmente. Queridos, é um convite de Deus para nós. Aquele que caminha com Deus, ele não é cínico, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso. Ele pode ter vários motivos para se vingar, mas ele não escolhe o caminho da vingança. Ele escolhe o caminho do perdão. E ele fala assim, ele reconhece o mal, fala: sabe o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bênção. A gente lê isso com as nossas lentes de dor, não é? As nossas lentes de dor faz a gente querer ver um José cínico. Mas esse José está sendo um José de amor, porque ele anda com Deus, porque ele andava com Deus, porque ele reconheceu o cuidado de Deus, porque ele reconheceu: eu não fui abandonado, Deus não se esqueceu de mim na prisão, ainda que o copeiro prometeu e não cumpriu, e esqueceu de mim, Deus não se esqueceu, Deus trouxe um escape, Deus trouxe uma saída para a minha vida. Queridos, talvez você está diante de uma situação que pessoas te colocaram, situações onde existem perdas, existem danos na sua vida. Hoje é
essas mágoas para o Senhor e falar: Senhor, eu reconheço que todo mal que se levantou contra mim é transformado em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. É tempo de hoje nós olharmos para aqueles que nos feriram e amigavelmente falar assim: fiquem na paz. É tempo de nós realmente deixar as mágoas no altar de Deus. Não deixa, talvez tem dor aí, que Deus está cuidando hoje. Essa palavra é um cuidado de Deus. Talvez tem mágoa recente no seu coração e Deus está falando assim: não deixa virar raiz de amargura. Não deixa, porque vai te causar perturbação. Hebreus fala isso. Hebreus 12:15 fala: vai te causar perturbação, e não só para você, para os que estão ao teu redor, para a tua família, porque você vai começar a ver tudo pelas lentes da dor. E hoje eu vejo essa palavra do Senhor trazendo um cuidado no nosso coração, para a gente entregar isso, reconhecer, dar nome a isso, colocar no altar do Senhor, numa noite de ceia, e falar: Senhor, como o Senhor me perdoou amigavelmente todo o mal que foi feito. José coloca ali, ele fala assim: vocês planejaram mal, mas Deus tornou em bem. Por isso não tenham medo, eu vou sustentar vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. E antes de morrer, fala lá em Gênesis 24, antes de morrer ele ainda fala para os seus irmãos: não tenham medo, Deus estará com vocês assim como Deus esteve comigo. Ele não só perdoa, mas ele traz um legado eterno, dizendo: Deus cuidou de mim na prisão, Deus cuidou de mim no engano, na injustiça, na traição, Deus cuidou de mim. E José fala: eu perdoo vocês, eu alimentarei vocês. E nas últimas palavras dele ele fala: Deus vai cuidar de vocês. Ele encoraja, queridos. Talvez você tenha enganos. Como que você vai encorajar alguém? Você fala: não, eu quero ser ressarcido, eu quero a minha justiça. Quando nós perdoamos, nós falamos: o Senhor fará justiça, e todo mal será transformado em bem. Ele fala ali, ó: antes de morrer, José disse a seus irmãos: eu estou à beira da morte. Gênesis 50:24. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e vai tirar vocês dessa terra, para a terra que prometeu com o juramento de Abraão, Isaque e Jacó. E José ali lembra que Deus é um Deus de gerações, que Deus é um Deus de promessa, que a promessa não acaba nele. A promessa não acaba nele, mas ainda que eu vá, existe um Deus de geração em geração, que como foi com Abraão, Isaque e Jacó, meu pai, comigo, José, ele vai ser com vocês e com as suas gerações. Esse é o Deus, queridos, que nós servimos. Esse é o Deus que nós louvamos. A promessa dele não acaba em nós. O pessoal do louvor já pode vir. José poderia se vingar, humilhar, cobrar, mas não é isso que ele faz. Ele olha para os irmãos e fala: vocês me feriram, mas Deus estava conduzindo tudo. Parecia um fim, mas Deus estava no controle de tudo. Deus estava cuidando. E ele reconhece o cuidado na sua vida e ele fala: Deus estará cuidando de vocês. Queridos, já pensou olhar para quem nos feriu e falar: Deus é com você, Deus vai estar cuidando de você, assim como Ele cuidou de mim quando eu precisei. E nessa noite é tempo de nós olharmos para o nosso coração, se existe ainda alguém para a gente liberar perdão, se existe ainda algo que a gente crê, né? Se você crê que Deus pode fazer justiça melhor do que você crê nisso, queridos? Que Deus pode fazer justiça melhor do que você, né? Um coração guardado. Pode colocar as frases finais ali. Ele enxerga Deus até na dor. Guardar o coração das mágoas. Eu queria lembrar você nessa noite: é você não deixar a dor roubar a sua fé, não deixar a injustiça roubar a sua doçura, não deixar a amargura roubar o propósito, não deixar a ofensa
ofensa ocupar o lugar de Deus. Guardar o coração das mágoas é não permitir que a ferida vire raiz. E nem que a raiz vire prisão. O Senhor nos convida nessa noite. Nos convida para dizer que é possível a gente sofrer sem se corromper. É possível a gente ser ferido e não se amargar. E continuar lembrando quem é Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida das suas gerações. Sabe, queridos, esse final de Gênesis 50, ele constrange o meu coração. De alguém que anda com Deus, ele constrange o meu coração a falar: Senhor, alinha o meu coração, alinha a minha vida. Senhor, passa o teu filtro. Espírito Santo, passa o teu filtro no meu coração. Quebra todo orgulho, como nós cantamos aqui nessa noite. Me faz olhar para a cruz, que é esse lugar de perdão. Que ao auxiliarmos nessa noite, que a gente possa falar: Senhor, a justiça não pertence a mim. Eu entrego a Ti, Senhor. A Ti todas as coisas. Não é do meu jeito, no meu tempo. Mas é ter Deus a ponto de tranquilizar aquele que nos feriu. Já pensou, queridos? Você ser consolo para aquele que te feriu. Você ser uma voz de esperança para aquele que te feriu. Isso é andar com Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. O mundo nos chama para vingança. O mundo nos chama para olho por olho, dente por dente. Mas o reino de Deus é um reino de amor. É um reino de perdão. É um reino de paz. É um reino de tranquilidade. É um reino amável. Porque é esse Jesus amável que olhou para nós na cruz. É esse Jesus amável que alcançou nossas vidas na cruz. Fique em pé no seu lugar. Deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração. Entregue para Ele pessoas, nomes, situações, percas, danos. Para que nenhuma raiz de amargura venha perturbar a sua vida, para que nenhuma raiz de amargura venha ocupar as suas palavras, mas que no lugar de toda raiz de amargura venha ser colocado um louvor nos seus lábios, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus, reconhecendo um Deus que não muda, um Deus que não falha, reconhecendo o cuidado de Deus. Te agradecemos, Jesus, nessa noite, pela Tua palavra que sonda os nossos corações. Te agradecemos, Jesus, nessa noite, pela Tua palavra que nos coloca de volta ao trilho, pela Tua palavra que nos ensina a não deixar a mágoa ficar criando morada, ficar criando raiz nos nossos corações. O nosso coração não será casa, não será morada de falta de perdão, mas o nosso coração será casa de louvor, o nosso coração será casa de oração, o nosso coração será casa das promessas de Deus, de um Deus que não muda, de um Deus que não falha. Troca, Senhor, as palavras da nossa boca nessa noite. Troca, Senhor, o nosso coração nessa noite. Colocamos no Teu altar, em nome de Jesus. Enquanto Te adoramos, Senhor, colocamos nossas vidas no Teu altar, em nome de Jesus.